A filha do empresário viúvo achou uma carta da mãe, e o que revelava sobre a empregada deixava todos sem palavras. Helena segurava o envelope com as mãos trêmulas, enquanto Cristina abria a carta com cuidado. Ao fundo, imóvel, Adriano observava tudo, sem conseguir dizer uma palavra. Helena sentia o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. A carta tremia entre os dedos de Cristina e cada segundo de silêncio pesava como uma eternidade inteira naquela sala cheia de luz da tarde que entrava pelas janelas enormes. Adriano continuava parado no mesmo lugar onde havia ficado desde que Helena tinha achado o envelope escondido dentro da caixa de madeira que pertencera à mãe. A menina tinha apenas 7 anos, mas naquele momento parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros pequenos. Cristina respirou fundo antes de começar a ler, e sua voz saiu baixa e embargada, como se cada palavra custasse um pedaço de alma. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta é porque eu já não estou mais aí para te abraçar e te dizer tudo pessoalmente. Sei que você ainda é muito pequena e que talvez não entenda tudo agora, mas um dia você vai compreender cada palavra que escrevi aqui. Preciso que você saiba a verdade sobre Cristina, porque ela merece que você saiba quem ela realmente é. A voz de Cristina falhou e ela parou por um... Helena olhava para ela com os olhos cheios de lágrimas que ainda não tinham caído, mas que estavam ali no limite de transbordar a qualquer segundo. Adriano deu um passo à frente, mas parou novamente como se uma força invisível o impedisse de se aproximar mais. Cristina limpou a garganta e continuou lendo com a voz ainda mais trêmula do que antes. Quando eu descobri que estava doente e que não tinha mais muito tempo, a primeira coisa que pensei foi em você. Pensei em quem iria cuidar de você quando eu não estivesse mais aqui. Seu pai é um homem bom, mas ele trabalha demais, e sei que ele não conseguiria dar conta de tudo sozinho. Foi quando eu conheci Cristina. Ela tinha vindo prestar serviço na casa apenas como empregada temporária, mas desde o primeiro dia eu vi algo nela que me fez ter certeza de que ela era especial. Helena virou o rosto para Cristina e a empregada não conseguiu segurar mais as lágrimas que começaram a descer pelo rosto dela, molhando o uniforme preto na altura do colarinho branco. A menina estendeu a mão pequena e tocou o braço de Cristina com uma delicadeza que partia o coração de qualquer um que estivesse vendo aquela cena. Adriano engoliu seco e sentiu a garganta apertar de um jeito que não sentia há muito tempo. Cristina segurou a mão de Helena e continuou lendo mesmo com a visão embaçada pelas lágrimas. Eu conversei muito com Cristina durante os meses em que fiquei em casa fazendo o tratamento. Descobri que ela tinha perdido tudo na vida. Ela tinha sido casada e tinha uma filha pequena da mesma idade que você tem agora. Mas houve um acidente terrível, um incêndio na casa onde elas moravam. Cristina estava trabalhando naquele dia e quando voltou para casa, já era tarde demais. Ela perdeu o marido e a filha de uma vez só. Ela me contou isso chorando muito e eu também chorei junto com ela porque é uma dor que ninguém merece carregar sozinha. Adriano fechou os olhos com força e levou a mão ao rosto. Ele não sabia de nada daquilo. Nos 2 anos que Cristina trabalhava na casa dela, ela nunca tinha comentado uma palavra sequer sobre seu passado. Ela sempre foi discreta e reservada, e ele sempre respeitou aquele silêncio, achando que era apenas o jeito dela de ser. Agora, tudo fazia sentido. A forma como Cristina olhava para Helena com aquele carinho imenso que ia além de qualquer obrigação profissional. A maneira como ela cuidava da menina, com uma dedicação que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que apenas o dever de uma empregada. Cristina continuou lendo, e sua voz agora estava tão baixa que Adriano precisou se aproximar mais para conseguir ouvir. Cristina me disse que depois que perdeu a família dela, ela não conseguiu mais viver direito.
Ela passou anos apenas sobrevivendo, sem sentir nada, sem ter vontade de nada. Mas quando ela começou a trabalhar aqui e conheceu você, algo mudou dentro dela. Ela me disse que ao cuidar de você, ela sentia que tinha um propósito de novo. Que ao ver seu sorriso, ela conseguia lembrar do sorriso da filha dela sem sentir apenas dor. E foi aí que eu tive uma ideia. Conversei com Cristina e fiz um pedido muito especial para ela. Helena apertou a mão de Cristina com mais força e a empregada olhou para a menina com um misto de medo e esperança estampado no rosto. Adriano estava agora a apenas 2 passos do sofá e seus olhos estavam fixos na carta, como se ele pudesse ler as palavras através do papel apenas com a força do olhar. Cristina respirou fundo várias vezes antes de continuar, e quando finalmente voltou a ler, sua voz saiu em um sussurro carregado de emoção. Eu pedi para Cristina prometer que ela cuidaria de você como se você fosse a filha dela. Não apenas como empregada, mas como alguém que te amaria de verdade. Eu sabia que seu pai precisaria de ajuda, e eu sabia que você precisaria de alguém que te desse carinho de mãe, mesmo eu não estando mais aqui. Cristina chorou muito quando eu fiz esse pedido. E ela me disse que não sabia se conseguiria, porque tinha medo de se apegar e sofrer de novo. Mas eu insisti. Eu disse para ela que você merecia ter alguém que te amasse de verdade e que ela merecia ter uma chance de amar de novo também. Adriano sentou na beirada da poltrona ao lado do sofá, porque suas pernas não conseguiam mais sustentar o peso do corpo. Ele olhava para Cristina com uma expressão que misturava choque e surpresa e algo que ele mesmo não conseguia identificar direito. Helena continuava segurando a mão de Cristina e agora as lágrimas já escorriam livremente pelo rosto da menina, sem que ela fizesse qualquer movimento para enxugá-las. Cristina tentou continuar lendo, mas a voz falhou e ela precisou parar por alguns segundos para recuperar o fôlego. Quando voltou a falar, cada palavra parecia rasgar a garganta dela de tão difícil que era pronunciá-las. Cristina aceitou. Ela me prometeu que cuidaria de você com todo o amor que ela tinha guardado dentro do coração e que não tinha mais para quem dar. E eu vi nos olhos dela que era uma promessa verdadeira. Durante os últimos meses da minha vida, eu observei vocês duas juntas e vi como Cristina te olhava com aquele carinho imenso. Vi como ela te abraçava quando você chorava. Vi como ela te fazia rir quando você estava triste por causa da minha doença. E eu tive certeza de que tinha feito a escolha certa. Cristina não é apenas uma empregada, Helena. Ela é muito mais do que isso. Ela é a pessoa que eu escolhi para te amar quando eu não pudesse mais estar aí. Helena soltou um soluço alto e se jogou nos braços de Cristina, largando o envelope no sofá. A empregada largou a carta e abraçou a menina com tanta força que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. O corpo pequeno de Helena tremia todo com o choro. E Cristina chorava junto, beijando o topo da cabeça da menina repetidas vezes, enquanto murmurava palavras baixas que apenas Helena conseguia ouvir. Adriano levantou da poltrona e pegou a carta que tinha caído no sofá. Ele olhou para as duas abraçadas e sentiu o peito apertar de uma forma que há muito tempo não sentia. Então, ele começou a ler em voz alta a continuação da carta, porque precisava saber o que mais sua esposa tinha escrito naquelas páginas. Adriano, sei que você também vai ler esta carta e preciso falar com você também. Eu sei o quanto você trabalha e sei que faz isso por nós, por mim e pela Helena. Mas agora que eu não vou mais estar aí, você precisa estar mais presente na vida da nossa filha. Ela vai precisar de você mais do que nunca, e ela vai precisar de Cristina também. Por favor, não afaste Cristina da vida da Helena. Eu sei que pode parecer estranho ou inadequado, mas Cristina não é uma estranha. Ela é a mulher que eu escolhi para continuar dando amor para nossa filha. Confie nela assim como eu confiei. E por favor, deixe que ela faça parte da vida de vocês de verdade. Adriano parou de ler
e olhou para Cristina, que agora encarava ele por cima da cabeça de Helena, ainda abraçada ao peito dela. Os olhos de Cristina estavam vermelhos e inchados, e ela parecia estar com medo da reação dele. Adriano sentiu um nó na garganta e precisou engolir várias vezes antes de conseguir continuar lendo. Sua voz saía rouca e baixa, mas firme o suficiente para que as duas conseguissem ouvir cada palavra. Cristina me disse que tem medo de que você a mande embora depois que eu partir. Ela tem medo de perder Helena, assim como perdeu a filha dela. Eu prometi a ela que você não faria isso. Prometi que você entenderia o quanto ela é importante. Mas agora eu preciso que você cumpra essa promessa por mim, Adriano. Não tire Cristina da vida da Helena. Deixe que ela continue cuidando da nossa menina. Deixe que ela continue amando nossa filha. E se um dia você puder retribuir esse amor de alguma forma, faça isso. Cristina merece ser feliz de novo. E Helena merece ter alguém que a ame como uma mãe, mesmo eu não estando mais lá. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ocupar cada centímetro daquela sala. Helena se afastou um pouco de Cristina e olhou para o pai com os olhos ainda molhados de lágrimas. Adriano dobrou a carta devagar e colocou ela de volta no envelope. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando para o chão, como se estivesse processando tudo que tinha acabado de descobrir. Então, ele levantou os olhos e olhou diretamente para Cristina. A empregada segurou a respiração, esperando pela reação dele, com o coração batendo tão rápido que ela podia ouvir o som do próprio sangue pulsando nos ouvidos. Por que você nunca me contou nada disso? A voz de Adriano saiu baixa, mas firme. Cristina abaixou os olhos e suas mãos tremiam visivelmente sobre o colo. Helena olhava do pai para Cristina sem saber o que fazer ou dizer. A empregada respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, mas tudo que saía da boca dela parecia insuficiente para explicar 2 anos inteiros de silêncio. Eu não sabia como contar, senhor Adriano. A senhora Beatriz me pediu para não dizer nada até que chegasse o momento certo. Ela disse que deixaria tudo explicado nessa carta. Eu só obedeci o pedido dela. Adriano passou a mão pelo cabelo e deu alguns passos pela sala. Ele parava e olhava para as duas e depois voltava a andar como se não conseguisse ficar parado no mesmo lugar. Helena se levantou do sofá e caminhou até o pai. Ela puxou a mão dele e quando ele olhou para baixo, viu os olhos da filha cheios de uma seriedade que não combinava com a idade dela. Papai e a mamãe queria que a Cristina ficasse com a gente. Ela escreveu isso na carta. Você não vai mandar ela embora, né? A voz de Helena saiu pequena e assustada. Adriano se ajoelhou na frente da filha e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Ele olhou fundo nos olhos da menina e viu tanto da esposa falecida naquele olhar que sentiu o peito apertar novamente. Então, ele puxou Helena para um abraço apertado e beijou a cabeça dela várias vezes antes de responder. Não, meu amor. Eu não vou mandar a Cristina embora. Nunca. Helena soltou um suspiro de alívio e abraçou o pai com força. Cristina continuava sentada no sofá, observando a cena com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Adriano se levantou, ainda segurando a mão de Helena, e caminhou até o sofá. Ele parou na frente de Cristina e a empregada levantou os olhos para encará-lo. Havia medo naquele olhar, mas também havia esperança. Adriano estendeu a mão livre para ela, e quando Cristina hesitou, ele balançou a cabeça em um gesto que dizia para ela confiar nele. Levanta, Cristina. A empregada obedeceu com as pernas bambas. Ela ficou de pé na frente dele sem saber o que esperar. Adriano soltou a mão de Helena por um instante e fez algo que surpreendeu tanto a empregada quanto a própria filha. Ele abraçou Cristina. Não foi um abraço formal ou educado. Foi um abraço de verdade. Um abraço de gratidão, de reconhecimento, de respeito. Cristina ficou paralisada por alguns segundos, sem saber como reagir, mas então ela retribuiu o abraço e permitiu que as lágrimas voltassem a correr livremente pelo rosto. Obrigado. Obrigado por cuidar da minha filha. Obrigado por amá-la quando eu não consegui estar presente.
Obrigado por tudo. A voz de Adriano saiu embargada e Cristina sentiu que ia desabar ali mesmo. Helena se aproximou e abraçou os dois pela cintura, criando um círculo apertado de afeto que nenhum deles queria desfazer. Ficaram assim por longos minutos, sem se mexer, sem falar, apenas sentindo a presença um do outro e o peso daquele momento que mudava tudo. Quando finalmente se separaram, Adriano limpou os olhos com as costas da mão e olhou para Cristina com uma seriedade renovada. Eu preciso te pedir desculpas também, Cristina. Eu deveria ter percebido, deveria ter visto o quanto você faz pela Helena, o quanto você se dedica a ela. Mas eu estava tão mergulhado no trabalho, tão perdido na minha própria dor, que não vi nada além do que estava na minha frente. Cristina balançou a cabeça rapidamente, tentando interrompê-lo, mas Adriano levantou a mão pedindo para ela deixar ele terminar. Ele respirou fundo e continuou falando com a voz ainda rouca, mas mais firme do que antes. Minha esposa estava certa. Ela sempre estava certa sobre tudo. Ela sabia que eu ia precisar de ajuda e ela escolheu você. Não foi por acaso. Foi porque ela viu em você o que eu demorei tempo demais para enxergar. Você não é apenas uma empregada nesta casa, Cristina. Você nunca foi, e a partir de agora eu não quero mais que você se sinta assim. Você é parte desta família. Você é importante para a Helena e para mim também. Cristina levou as mãos ao rosto e chorou sem conseguir segurar mais nada. Helena abraçou a cintura dela de novo e Cristina acariciou os cabelos da menina com um carinho infinito. Adriano colocou a mão no ombro de Cristina e ficou ali parado ao lado das duas, sem saber exatamente o que mais dizer, mas sentindo que algo fundamental tinha mudado naquele momento. A tarde já ia se transformando em noite e a luz que entrava pelas janelas estava ficando alaranjada e suave. Cristina se recompôs aos poucos e enxugou as lágrimas com a mão. Ela olhou para Adriano e então para Helena, e sua voz saiu baixa, mas cheia de emoção verdadeira. Eu prometi para a senhora Beatriz que ia cuidar da Helena como se fosse minha filha, e eu cumpri essa promessa todos os dias desde que ela se foi. Mas eu tinha tanto medo de que o senhor descobrisse e achasse que eu estava ultrapassando limites. Tinha medo de que o senhor me mandasse embora e eu perdesse a Helena também. Você não vai perder ela. Eu garanto isso. A voz de Adriano saiu firme e cheia de convicção. Cristina assentiu, e um sorriso pequeno e trêmulo apareceu no rosto dela. Helena puxou a mão de Cristina e a mão do pai e juntou as duas. Agora a gente é uma família de verdade, né? A pergunta inocente da menina fez os dois adultos trocarem um olhar carregado de significado. Adriano apertou a mão de Cristina e ela retribuiu o gesto. Então ele se ajoelhou de novo para ficar na altura de Helena e sorriu para a filha com um sorriso que há muito tempo não aparecia no rosto dele. Sim, meu amor, agora somos uma família de verdade. Helena sorriu e se jogou nos braços do pai novamente. Cristina observava os dois e sentia o coração se encher de uma felicidade que ela pensava que nunca mais ia sentir na vida. Adriano levantou Helena no colo e a menina apoiou a cabeça no ombro dele. Ele olhou para Cristina e fez um gesto com a cabeça, indicando a porta da cozinha. Vem, vamos jantar juntos hoje. Os três. Cristina hesitou por um instante porque nunca tinha jantado junto com a família. Ela sempre comia sozinha na cozinha depois que Helena e Adriano terminavam. Mas então ela viu o olhar encorajador de Adriano e o sorriso animado de Helena e decidiu aceitar. Os três caminharam juntos até a cozinha e pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar naquela casa, Cristina se sentiu realmente parte daquele lugar. Adriano colocou Helena sentada na cadeira e se ofereceu para ajudar Cristina a preparar o jantar. Ela ficou surpresa, mas aceitou, e os dois trabalharam lado a lado, enquanto Helena contava histórias da escola e ria das piadas sem graça que o pai tentava fazer. A cozinha se encheu de um calor
que não tinha nada a ver com o fogão aceso. Era o calor de pessoas que estavam começando a se permitir ser uma família de verdade. Durante o jantar, Helena não parava de falar e Adriano ouvia tudo com atenção de verdade pela primeira vez em muito tempo. Cristina comia devagar, saboreando cada momento daquela refeição que parecia um sonho. Quando terminaram, Helena bocejou e Adriano disse que ia colocar ela para dormir. Cristina se ofereceu para fazer isso, mas ele balançou a cabeça. Hoje eu levo ela. Você já fez muito hoje. Cristina sorriu e concordou. Ela começou a recolher os pratos da mesa enquanto Adriano subia as escadas com Helena no colo. A menina acenou para Cristina antes de desaparecer no corredor, e a empregada acenou de volta, sentindo uma onda de afeto tão grande que quase a derrubou. Ela lavou a louça devagar, pensando em tudo o que tinha acontecido naquela tarde. Pensou na carta de Beatriz, pensou no abraço de Adriano, pensou no sorriso de Helena, e pela primeira vez em muitos anos, Cristina se permitiu acreditar que talvez a vida ainda pudesse lhe dar uma segunda chance de ser feliz. Quando terminou de arrumar a cozinha, ela foi até a sala e viu que o envelope ainda estava no sofá onde Adriano tinha deixado. Ela pegou o envelope com cuidado e segurou ele contra o peito. Aquela carta tinha mudado tudo. Tinha revelado segredos que estavam guardados há 2 anos. Tinha aberto feridas antigas, mas também tinha começado a curá-las. Cristina ouviu os passos de Adriano descendo a escada e colocou o envelope de volta no sofá. Ele entrou na sala e viu ela parada ali no meio da sala, sem saber muito bem o que fazer. Adriano se aproximou e parou a poucos passos dela. Helena dormiu rápido. Acho que o dia foi muito intenso para ela. Cristina concordou com a cabeça e um silêncio confortável se instalou entre os dois. Adriano olhou para o envelope no sofá e depois de volta para Cristina. Ele parecia estar pensando em algo, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Cristina esperou em silêncio, dando a ele o tempo que fosse necessário. Finalmente, Adriano suspirou e falou com a voz baixa, mas clara. Eu queria te fazer uma pergunta, Cristina, e eu preciso que você seja honesta comigo. Claro, senhor Adriano. Pode perguntar. Você é feliz aqui? Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com toda a dor que você carrega, você consegue ser feliz cuidando da Helena? A pergunta pegou Cristina de surpresa. Ela não esperava que ele fosse tão direto. Ela pensou por alguns segundos antes de responder porque queria que a resposta fosse verdadeira e não apenas o que ele queria ouvir. Feliz é a palavra certa, senhor Adriano. Eu carrego uma dor que nunca vai embora completamente. Todos os dias eu penso na minha filha e no meu marido e todos os dias eu sinto a falta deles. Mas quando eu cuido da Helena, quando eu vejo ela sorrindo, quando eu ouço ela me chamando, eu sinto que tenho um motivo para continuar. Então talvez não seja felicidade plena, mas é a coisa mais próxima disso que eu consegui sentir desde que perdi minha família. Adriano ouviu cada palavra com atenção total. Ele via a dor nos olhos de Cristina, mas também via a força que ela tinha para continuar vivendo mesmo carregando tanto peso. E ele sentiu uma admiração imensa por aquela mulher que tinha perdido tudo, mas ainda encontrava forças para amar de novo. Eu entendo. E eu quero que você saiba que eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você se sinta cada vez melhor aqui. Você não é mais apenas alguém que trabalha nesta casa. Você é parte da nossa vida agora. Cristina sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo, mas dessa vez ela não tentou esconder. Ela deixou que as lágrimas caíssem livremente e sorriu através delas. Adriano deu mais um passo na direção dela e colocou a mão no ombro dela em um gesto de conforto genuíno. Obrigada, senhor Adriano. Isso significa muito. Para de me chamar de senhor. Pode me chamar só de Adriano. Cristina riu baixinho e concordou com a cabeça. Adriano sorriu também e então fez algo inesperado. Ele puxou Cristina para mais um abraço.
Dessa vez ela não hesitou. Ela retribuiu o abraço e permitiu que aquele momento de conexão humana a envolvesse completamente. Quando se separaram, Adriano disse que ia subir para o quarto e descansar, porque o dia tinha sido longo e emocionalmente exaustivo. Cristina concordou e disse que ia fazer o mesmo. Ela se despediu dele e caminhou até o pequeno quarto que ficava nos fundos da casa onde ela dormia. Ao entrar no quarto, ela se sentou na cama e olhou ao redor. Era um quarto simples, mas confortável. Tinha uma cama, uma cômoda, um armário pequeno e uma janela que dava para o jardim. Cristina abriu a gaveta da cômoda e tirou de lá uma caixinha de metal que guardava suas lembranças mais preciosas. Dentro da caixinha tinha uma foto dela com o marido e a filha tirada poucos meses antes do incêndio. Ela segurou a foto com as mãos trêmulas e olhou para os rostos sorridentes que estavam ali congelados no tempo. A filha dela tinha olhos grandes e cabelos castanhos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. E o marido dela era alto e forte e olhava para ela e para a filha com um amor que transbordava pela fotografia. Cristina passou o dedo sobre os rostos deles e sentiu a dor familiar apertar o peito. Mas dessa vez, junto com a dor, veio também um sentimento novo. Era gratidão. Gratidão por ter tido aquelas pessoas na vida dela mesmo que por pouco tempo. Gratidão por ter sobrevivido e encontrado uma nova razão para viver. Gratidão por Beatriz ter confiado nela e por Adriano ter aceitado o pedido da esposa. Gratidão por Helena existir e trazer luz de volta para a vida dela. Ela colocou a foto de volta na caixinha e guardou tudo na gaveta novamente. Então, ela se deitou na cama e olhou para o teto pensando em tudo que tinha acontecido naquele dia. A carta de Beatriz tinha mudado tudo. Tinha revelado verdades que estavam escondidas e tinha aberto portas que pareciam trancadas para sempre. Cristina fechou os olhos e pela primeira vez em muitos anos, ela adormeceu com um sorriso no rosto e paz no coração. Os dias que se foram diferentes. Adriano começou a chegar mais cedo do trabalho e passava mais tempo com Helena. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre a escola, sobre as brincadeiras. E Cristina estava sempre por perto, participando das conversas, sendo incluída nas decisões, sendo tratada como parte da família de verdade. Helena ficava radiante, vendo o pai mais presente e tendo Cristina ao lado dela o tempo todo. A menina começou a chamar Cristina de tia, e a empregada sentia o coração se aquecer toda vez que ouvia aquele nome carinhoso. Adriano observava tudo com atenção e via como a dinâmica da casa tinha mudado completamente. Havia mais risadas, mais conversas, mais vida, e ele se perguntava como tinha demorado tanto tempo para perceber que aquilo era o que estava faltando. Uma noite, depois do jantar, Helena pediu para Cristina ler uma história para ela antes de dormir. Cristina olhou para Adriano como se pedisse permissão e ele sorriu e acenou com a cabeça. As duas subiram juntas e Adriano ficou na sala pensando. Ele pegou o envelope que ainda estava guardado na gaveta da estante e tirou a carta de dentro. Releu as palavras da esposa com calma e atenção total, cada frase, cada palavra, cada vírgula. E ele entendeu que Beatriz não tinha apenas deixado instruções. Ela tinha deixado um presente. O presente de uma segunda chance para todos eles. Uma segunda chance para Cristina amar de novo. Uma segunda chance para Helena ter uma figura materna presente. E uma segunda chance para ele próprio aprender a viver de novo e não apenas existir. Ele dobrou a carta com cuidado e colocou de volta no envelope. Então ele subiu as escadas e parou na porta do quarto de Helena. Cristina estava sentada na beirada da cama, lendo um livro de histórias com vozes diferentes para cada personagem. Helena ria e pedia para ela fazer de novo. Adriano ficou ali observando a cena por alguns minutos sem ser notado. Via o carinho genuíno que Cristina tinha pela filha dele. Via a felicidade estampada no rosto de Helena. E sentia que finalmente as coisas estavam se encaixando no lugar certo.
Quando Cristina terminou a história e Helena já estava quase dormindo, Adriano bateu levemente na porta. As duas olharam para ele e ele entrou no quarto. Posso entrar? Claro, papai. Helena sorriu sonolenta. Adriano se aproximou e beijou a testa da filha. Cristina se levantou para sair, mas ele fez um gesto para ela ficar. Ela hesitou, mas obedeceu. Adriano cobriu Helena até o queixo e acariciou os cabelos dela. Dorme bem, meu amor. Boa noite, papai. Boa noite, tia Cristina. Boa noite, querida. Os dois saíram do quarto devagar e deixaram a porta entreaberta. No corredor, Adriano parou e olhou para Cristina. Ela estava com o livro de histórias ainda nas mãos e um sorriso suave no rosto. Adriano sentiu algo diferente ao olhar para ela naquele momento. Não conseguia definir exatamente o que era, mas sabia que tinha mudado alguma coisa dentro dele. Cristina percebeu o olhar dele e ficou levemente sem graça. Algum problema, Adriano? Não, nenhum problema. Eu só estava pensando que a Beatriz realmente sabia o que estava fazendo quando escolheu você. Cristina sorriu e abaixou os olhos. Adriano continuou olhando para ela e então disse algo que surpreendeu os dois. Você quer tomar um chá comigo? Acho que a gente podia conversar um pouco. Cristina levantou os olhos surpresa. Eles nunca tinham feito isso antes. Nunca tinham sentado apenas para conversar, sem ser sobre assuntos práticos da casa ou sobre Helena. Mas havia algo no convite que soou sincero e ela não quis recusar. Claro, eu aceito. Os dois desceram juntos até a cozinha e Cristina preparou o chá enquanto Adriano se sentava à mesa. Era uma cena estranhamente doméstica e confortável. Quando o chá ficou pronto, Cristina serviu 2 xícaras e se sentou na frente dele. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas tomando o chá e sentindo o calor da bebida a aquecer as mãos. Então, Adriano quebrou o silêncio com uma pergunta que ele vinha pensando há dias. Cristina, como você consegue? Como você consegue amar de novo depois de ter perdido tudo? A pergunta era pessoal profunda e Cristina sabia que ele não estava perguntando apenas por curiosidade. Ele estava perguntando porque ele também tinha perdido alguém e também estava tentando descobrir como seguir em frente. Ela pensou antes de responder porque queria ser honesta e útil. Eu não sei se eu consegui amar de novo, Adriano. Acho que o amor que eu sinto pela Helena é diferente do amor que eu sentia pela minha filha. Não é maior nem menor, é diferente. E eu aprendi que a gente não precisa esquecer quem a gente perdeu para conseguir amar outras pessoas. A minha filha vai estar sempre no meu coração, mas isso não significa que não tenho espaço para amar a Helena também. O coração da gente não é um lugar com espaço limitado. Ele se expande quando precisa. Adriano ouviu cada palavra e sentiu que ela tinha acabado de dizer exatamente o que ele precisava ouvir. Ele tinha passado 2 anos achando que amar de novo ou permitir que outras pessoas entrassem na vida dele era uma traição à memória de Beatriz. Mas agora ele entendia que não era assim que funcionava. Beatriz não queria que ele ficasse preso ao passado. Ela queria que ele vivesse. E ela tinha deixado aquela carta justamente para mostrar isso para ele. Obrigado, Cristina. Eu precisava ouvir isso. Eu que agradeço, Adriano, por me dar essa segunda chance, por me deixar fazer parte da vida de vocês. Os dois se olharam e houve um momento de conexão silenciosa que falava mais do que qualquer palavra poderia falar. Adriano terminou o chá e se levantou. Cristina fez o mesmo e começou a recolher as xícaras, mas ele a impediu. Deixa, eu lavo. Você já fez muito hoje. Cristina sorriu e concordou. Ela se despediu dele e foi para o quarto. Adriano lavou as xícaras devagar, pensando na conversa que tinham acabado de ter, pensando em Beatriz, pensando em Helena, pensando em Cristina e pensando em si mesmo também. Quando terminou, ele subiu para o quarto e deitou na cama, olhando para o teto.
Ao lado da cama tinha uma foto dele com Beatriz tirada no dia do casamento deles. Ele pegou a foto e olhou para o rosto sorridente da esposa. Uma onda de saudade veio junto com a imagem, mas não era mais aquela dor aguda e paralisante que ele sentia antes. Era uma saudade suave, misturada com gratidão por ter tido ela na vida. Ele colocou a foto de volta no lugar e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Adriano dormiu sem ter pesadelos e sem acordar no meio da noite com o peito apertado. As semanas foram passando e a rotina da casa foi se ajustando ao novo normal. Adriano chegava cada vez mais cedo e, às vezes, até levava trabalho para casa para poder passar mais tempo com Helena. Cristina continuava cuidando da casa e da menina, mas agora fazia isso como parte da família e não apenas como empregada. Eles jantavam juntos todas as noites e depois Helena brincava um pouco antes de ir dormir. Adriano começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que Cristina tinha um jeito especial de dobrar as toalhas. Notou que ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava. Notou que ela sempre colocava flores frescas na mesa da sala, mesmo sem ninguém pedir. E notou também que quando ela sorria de verdade, 2 covinhas pequenas apareciam nas bochechas dela. Esses detalhes começaram a ocupar mais espaço na mente dele do que ele gostaria de admitir. Ele se pegava pensando em Cristina durante o trabalho, pensando em como ela estava, pensando em como tinha sido o dia dela com Helena, e pensando em como seria bom chegar em casa e encontrá-la ali. Adriano tentou ignorar esses pensamentos no começo, que era errado ou prematuro. Mas quanto mais tentava ignorar, mais os pensamentos voltavam com força. Uma tarde, ele saiu do trabalho mais cedo e passou no supermercado para comprar algumas coisas. Estava andando pelos corredores quando viu um ramalhete de flores amarelas e imediatamente pensou em Cristina. Ele pegou o ramalhete sem pensar muito e colocou no carrinho. Quando chegou em casa, Helena veio correndo ao encontro dele como sempre fazia. Cristina apareceu logo atrás, enxugando as mãos no avental. Adriano entregou as sacolas para Cristina e quando ela viu as flores ficou surpresa. "São para você. Pensei que você ia gostar." Cristina ficou vermelha e pegou as flores com cuidado como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Helena bateu palmas animada e disse que as flores eram lindas. Cristina agradeceu com a voz embargada e levou as flores para a cozinha para colocar em um vaso. Adriano ficou observando a reação dela e sentiu uma satisfação estranha por ter conseguido fazê-la sorrir daquele jeito. Naquela noite, durante o jantar, o clima estava mais leve e descontraído do que nunca. Helena contava histórias da escola e fazia os 2 adultos rirem com suas observações engraçadas sobre os colegas e professores. Depois do jantar, Adriano ajudou Cristina a lavar a louça e os 2 trabalharam lado a lado em um silêncio confortável. Quando terminaram, Helena já estava bocejando e Adriano disse que ia colocá-la para dormir. Cristina concordou e ficou arrumando a cozinha. Mas quando Adriano estava subindo as escadas com Helena no colo, a menina pediu para Cristina subir também. Adriano olhou para Cristina e ela subiu junto com eles. Os 3 entraram no quarto de Helena e a menina pediu para os 2 ficarem ali até ela dormir. Adriano sentou em um lado da cama e Cristina no outro. Helena segurou a mão dos 2 e fechou os olhos com um sorriso no rosto. Em poucos minutos, ela estava dormindo profundamente. Adriano e Cristina ficaram ali parados, observando a menina dormir. Então, Adriano olhou por cima de Helena e encontrou o olhar de Cristina. Os 2 se encararam por longos segundos sem dizer nada. Havia algo não dito pairando no ar entre eles. Algo que nenhum dos 2 tinha coragem de nomear ainda, mas que estava ali presente e inegável. Finalmente, Cristina desviou o olhar e se levantou devagar para não acordar Helena. Adriano fez o mesmo e os 2 saíram do quarto juntos. No corredor, eles pararam e ficaram à frente sem saber muito bem o que dizer.
Cristina mexeu nas mãos nervosa e Adriano colocou as mãos nos bolsos tentando parecer casual. Obrigada pelas flores, Adriano. Faz muito tempo que ninguém me dá flores. Não precisa agradecer. Eu vi e você. As palavras saíram antes que Adriano pudesse filtrar e ele percebeu o quanto soaram íntimas. Cristina também percebeu e ficou ainda mais corada. Ela sorriu e murmurou uma boa noite antes de descer as escadas rapidamente. Adriano ficou parado no corredor, se sentindo como um adolescente desajeitado. Ele entrou no próprio quarto e fechou a porta. Sentou na beirada da cama e passou as mãos pelo rosto. Estava confuso. Estava sentindo coisas que não esperava sentir e não sabia se era certo ou errado. Pensou em Beatriz e no que ela diria se estivesse ali. E então lembrou das palavras da carta. E se um dia você puder retribuir esse amor de alguma forma, faça isso. Cristina merece ser feliz de novo. Será que Beatriz estava dando permissão para ele seguir em frente? Será que ela sabia que isso poderia acontecer? Adriano deitou na cama com todas essas perguntas rodando na cabeça sem encontrar respostas claras. Enquanto isso, no quarto nos fundos da casa, Cristina também estava deitada olhando para o teto. Ela pensava nas flores, pensava no olhar de Adriano, pensava na sensação estranha que tinha sentido quando os olhos deles se encontraram sobre a cama de Helena. Ela sabia que não podia permitir que aquilo fosse além. Ela era a empregada, ele era o patrão, e mesmo que Beatriz tivesse pedido para ela fazer parte da família, isso não significava que ela poderia ter sentimentos por Adriano. Ou significava. Cristina virou de lado e abraçou o travesseiro. Ela tinha medo. Medo de se abrir de novo. Medo de sofrer de novo. Medo de perder tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que queria acreditar que talvez pudesse ter uma segunda chance, não apenas de amar uma criança, mas de ser amada por alguém também. Ela fechou os olhos e tentou afastar esses pensamentos, mas eles insistiam. Dormiu tarde naquela noite e, quando finalmente pegou no sono, sonhou com flores amarelas e olhares que diziam mais do que palavras. Os meses foram passando e a conexão entre Adriano e Cristina foi ficando cada vez mais forte. Eles não falavam sobre isso abertamente, mas ambos sentiam. Sentiam nos olhares que se prolongavam um pouco mais do que o necessário. Sentiam nos toques acidentais que faziam os dois se arrepiarem. Sentiam nas conversas que iam ficando cada vez mais profundas e pessoais. Helena percebia a mudança também e ficava feliz vendo o pai e a tia Cristina cada vez mais próximos. Para ela, aquilo fazia todo o sentido do mundo. Eram as 3 pessoas que ela mais amava, se tornando uma família de verdade. Um dia, Adriano teve uma reunião importante cancelada e decidiu voltar para casa de surpresa no meio da tarde. Quando entrou, encontrou Cristina e Helena no jardim, brincando de pega-pega. As duas riam e estavam com os rostos vermelhos de tanto se divertir. Adriano parou na porta e ficou observando a cena com um sorriso no rosto. Cristina tropeçou de propósito para deixar Helena pegá-la e as duas caíram na grama rindo. Naquele momento, Adriano sentiu algo se mover no peito dele. Não era apenas gratidão, não era apenas respeito, era algo maior, algo mais profundo. Era amor. Ele estava apaixonado por Cristina. A percepção veio como um choque e, ao mesmo tempo, como a coisa mais natural do mundo. Ele amava aquela mulher que tinha trazido vida de volta para a casa dele, que tinha trazido luz de volta para a vida da filha dele, que tinha trazido esperança de volta para o coração dele. Helena foi a primeira a notar ele parado ali. "Papai, você chegou cedo!" Ela correu até ele e Adriano a pegou no colo. Cristina se levantou da grama e arrumou os cabelos que estavam todos bagunçados. Tinha folhas grudadas na roupa e o rosto ainda estava vermelho de tanto correr. Adriano achou que ela nunca tinha ficado tão bonita. Cristina se aproximou e sorriu, sem graça.
Desculpa a bagunça. A gente estava brincando e perdemos a noção do tempo. Cristina segurou a beirada da pia com as duas mãos e sentiu que as pernas iam fraquejar. O coração batia tão rápido que ela tinha certeza de que Adriano podia ouvir de onde estava. Ela não sabia o que esperar, mas a forma como ele olhava para ela fazia seu corpo inteiro tremer. Adriano deu mais um passo em direção a ela e continuou falando com a voz embargada de emoção verdadeira. Cristina, eu passei os últimos meses tentando entender o que estava acontecendo comigo. Tentando entender por que eu pensava em você o tempo todo. Por que eu ficava esperando ansioso para chegar em casa e te ver. Porque cada sorriso seu fazia o meu dia ficar melhor. E hoje à tarde, quando eu vi você brincando com a Helena no jardim, eu finalmente entendi. Cristina abriu a boca para falar, mas não conseguiu emitir som algum. As lágrimas já começavam a se formar nos olhos dela, e ela piscava rapidamente, tentando impedir que caíssem. Adriano estava agora tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Eu me apaixonei por você, Cristina. Eu sei que parece loucura. Eu sei que você pode achar que é muito cedo, ou que não é certo, mas é a verdade. Eu te amo. Amo a forma como você cuida da Helena. Amo a forma como você trouxe vida de volta para esta casa. Amo o seu sorriso. Amo o seu jeito calmo de lidar com as coisas. Amo tudo em você. As lágrimas finalmente caíram pelo rosto de Cristina, e ela levou as mãos ao rosto tentando se recompor, mas não conseguindo. Adriano estendeu a mão e com delicadeza afastou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. O toque fez Cristina fechar os olhos e mais lágrimas escorreram. Eu não espero que você sinta o mesmo. Não espero nada de você. Só precisava que você soubesse porque não consigo mais fingir que o que sinto é apenas gratidão ou amizade. É muito mais do que isso. Cristina abriu os olhos e olhou diretamente para Adriano. Através das lágrimas, ela conseguiu ver o medo e a vulnerabilidade no rosto dele. Ele tinha acabado de abrir o coração completamente, sem garantia nenhuma de que ela ia retribuir. E aquilo a tocou de uma forma tão profunda que ela sentiu o peito apertar. Adriano, eu não sei o que dizer. Eu nunca esperei que você pudesse sentir algo assim por mim. Eu sou apenas a empregada, alguém que estava aqui para cuidar da Helena. Você nunca foi apenas a empregada Cristina, nunca, e você sabe disso. Cristina soluçou e balançou a cabeça concordando porque sabia que ele tinha razão. Ela nunca tinha sido apenas isso e no fundo do coração ela sempre soube. Ela respirou fundo várias vezes, tentando organizar os pensamentos e encontrar as palavras certas para expressar tudo o que estava sentindo. Eu tenho medo de me abrir de novo. Tenho medo de amar e perder de novo. Quando eu perdi minha família, eu achei que nunca mais ia conseguir sentir nada por ninguém. Mas então, eu conheci a Helena e você, e aos poucos, vocês foram preenchendo o vazio que havia dentro de mim. E eu também me apaixonei. A voz dela falhou na última frase, e Adriano arregalou os olhos, não acreditando no que tinha acabado de ouvir. Cristina continuou falando com a voz trêmula, mas firme, o suficiente para que cada palavra chegasse clara até ele. Eu me apaixonei por você, Adriano. Me apaixonei pela forma como você ama a Helena. Me apaixonei pela forma como você mudou e se tornou mais presente. Me apaixonei pelo seu sorriso, pelo seu jeito de olhar para mim como se eu fosse especial. Mas eu tinha tanto medo de admitir isso porque achava que estava traindo a memória do meu marido. Achava que não tinha o direito de ser feliz de novo. Adriano segurou o rosto de Cristina com as duas mãos e a obrigou a olhar diretamente para ele. Os olhos dele estavam brilhando com emoção e determinação. Você tem todo o direito de ser feliz, Cristina. Seu marido ia querer que você fosse feliz, assim como a Beatriz quer que eu seja feliz. Ela deixou aquilo escrito na carta. Ela disse para eu retribuir o amor que você dá para a Helena. E eu acho que ela sabia que isso podia acontecer. Acho que ela quis que isso acontecesse. Cristina fechou os olhos e sentiu mais lágrimas escorrerem.
Adriano secou cada uma delas com os polegares e depois inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Cristina não recuou. Ela ficou ali parada, com o coração batendo descompassado, esperando pelo toque que ela tanto desejava, mas que tinha medo de permitir. Quando os lábios de Adriano tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro parasse de girar por alguns segundos. O beijo foi suave e delicado, cheio de toda a emoção que os dois vinham guardando há meses. Cristina correspondeu ao beijo e levou as mãos até o peito dele, se apoiando, porque as pernas não estavam mais conseguindo sustentar o peso do próprio corpo. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Adriano apoiou na testa dela e os dois ficaram ali parados, apenas sentindo a proximidade um do outro e o peso daquele momento que mudava tudo de novo. Eu te amo, Cristina, e vou fazer de tudo para te fazer feliz, para te dar a família que você perdeu, para te dar todo o amor que você merece. Eu também te amo, Adriano. E prometo tentar deixar o medo de lado e me permitir ser feliz ao seu lado e ao lado da Helena. Os dois se abraçaram com força e ficaram assim por longos minutos sem querer se soltar. Quando finalmente se separaram, Adriano segurou a mão de Cristina e sorriu de um jeito que ela não tinha visto ele sorrir antes. Era um sorriso de felicidade plena, de esperança de recomeço. Vem, vamos sentar e conversar sobre isso, porque temos muito que decidir. Os dois foram até a sala e sentaram no sofá. Adriano não soltou a mão de Cristina em momento algum, e ela não quis que ele soltasse. Eles conversaram por horas sobre o futuro, sobre como iam contar para Helena, sobre o que aquilo significava para eles. Decidiram que iam devagar porque queriam fazer as coisas do jeito certo. Queriam que Helena entendesse e aceitasse. Queriam construir uma família de verdade sem pressa, mas com bases sólidas. Na manhã seguinte, Helena acordou e desceu para o café da manhã animada como sempre. Encontrou o pai e Cristina já na cozinha preparando o café juntos. Havia algo diferente no ar, mas a menina não conseguia identificar o que era. Ela sentou à mesa e começou a comer as panquecas que Cristina tinha feito. Adriano e Cristina trocaram um olhar e ele acenou com a cabeça. Era hora de contar para ela. Helena, a gente precisa conversar com você sobre uma coisa importante. A menina parou de mastigar e olhou para o pai com os olhos arregalados. Adriano sorriu para tranquilizá-la e puxou uma cadeira para sentar ao lado dela. Cristina fez o mesmo do outro lado. Não é nada ruim, meu amor. É algo bom, na verdade. Eu e a tia Cristina conversamos ontem à noite e descobrimos que a gente gosta muito um do outro, mais do que apenas amigos. E a gente queria saber o que você acha disso. Helena olhou do pai para Cristina e de volta para o pai. Então, um sorriso enorme se abriu no rosto dela e ela bateu palmas animada. Quer dizer que vocês vão namorar? Que a tia Cristina vai ser minha nova mamãe? Adriano riu e Cristina também. A simplicidade com que Helena via as coisas era ao mesmo tempo reconfortante e emocionante. Não é exatamente assim ainda. A gente vai começar devagar. Mas sim, eventualmente pode ser que a tia Cristina se torne mais do que apenas tia. Mas só se você estiver bem com isso. Helena se levantou da cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo. Eu estou muito bem com isso. Muito bem. Eu sempre quis que vocês ficassem juntos. A mamãe ia gostar também. Eu sei que ia. Cristina não conseguiu segurar as lágrimas e abraçou Helena com força. Adriano colocou os braços ao redor das duas e os três ficaram ali abraçados, formando um círculo de amor e aceitação que era tudo que cada um deles precisava. Os meses que se seguiram foram de ajustes e aprendizado. Adriano e Cristina namoravam, mas mantinham tudo discreto e respeitoso, especialmente por causa de Helena. Eles jantavam juntos todas as noites. Saíam para passear nos fins de semana os três juntos. Iam ao parque, ao cinema, ao zoológico. Faziam programas de família e Helena ficava cada vez mais feliz vendo os dois que amava se amando também.
Cristina continuava dormindo no quarto dos fundos porque os dois queriam fazer as coisas do jeito certo. Queriam que quando chegasse o momento de mudar aquilo, fosse algo natural e aceito por todos, especialmente por Helena. Adriano passou a trabalhar menos e delegar mais. Ele tinha aprendido que de nada adiantava ter sucesso profissional se não tivesse com quem compartilhar. E agora ele tinha uma família para cuidar e para quem voltar todos os dias. 1 ano depois do dia em que Helena tinha encontrado a carta, Adriano planejou um jantar especial. Ele disse que era para comemorar o aniversário de 1 ano da nova configuração da família deles. Cristina preparou uma comida maravilhosa e os 3 jantaram juntos, rindo e conversando como sempre faziam. Depois do jantar, Adriano pediu licença e subiu rapidamente para o quarto. Quando voltou, tinha uma caixinha pequena na mão. Helena viu primeiro e começou a pular na cadeira animada, porque sabia o que aquilo significava. Cristina olhou para a caixinha e depois para Adriano com os olhos arregalados e o coração disparado. Adriano se ajoelhou ao lado da cadeira de Cristina e segurou a mão dela. Helena se aproximou e ficou do outro lado observando tudo com um sorriso enorme no rosto. Cristina, há 1 ano atrás, minha filha encontrou uma carta que mudou nossas vidas. Uma carta que me mostrou quem você realmente é. Que me mostrou o quanto você é importante para nós. Neste 1 ano, eu me apaixonei cada vez mais por você, pela sua força, pela sua bondade, pelo seu amor. Você trouxe luz de volta para esta casa e para o meu coração. Você me ensinou que é possível amar de novo sem esquecer quem a gente perdeu. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero construir uma família de verdade com você. Quero te fazer feliz todos os dias que me restarem. Cristina, você aceita se casar comigo? Ele abriu a caixinha e dentro tinha um anel simples, mas lindo. Cristina levou as mãos ao rosto e chorou sem conseguir falar. Helena pegou a mão dela e disse animada: "Fala que sim, tia Cristina, fala que sim." Cristina olhou para Helena e viu nos olhos da menina todo o amor e toda a esperança do mundo. Então olhou para Adriano e viu o mesmo. E ela soube que aquela era a segunda chance que ela merecia. A segunda chance de ter uma família, de amar e ser amada, de ser feliz de novo. Sim, sim, eu aceito. Adriano colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo enquanto Helena pulava e batia palmas ao redor dos dois. Quando se separaram, os 3 se abraçaram e ficaram ali chorando e rindo ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que Helena finalmente dormiu exausta de tanta emoção, Adriano e Cristina ficaram na sala conversando sobre os planos para o casamento. Eles decidiram que ia ser algo simples e íntimo, apenas com pessoas próximas. O importante não era a festa, mas o significado daquilo. Cristina olhou para o anel no dedo e sorriu. Ela nunca imaginou que fosse viver aquilo de novo, que fosse ter uma segunda chance de ser esposa e mãe. Mas ali estava ela, prestes a se casar com um homem maravilhoso e se tornar mãe de uma menina incrível que já amava como se fosse sua. Adriano puxou ela para mais perto e beijou o topo da cabeça dela. Ele também estava pensando em tudo que tinha acontecido no último ano, em como uma carta tinha mudado tudo, em como Beatriz tinha sido sábia ao escolher Cristina para cuidar de Helena, e em como ele tinha sido abençoado de ter tido 2 mulheres incríveis em sua vida. Obrigado por aceitar amar a mim e a Helena, por aceitar fazer parte da nossa família de verdade. Eu que agradeço por ter me dado essa chance, por ter me deixado amar de novo. Os 2 ficaram ali abraçados, pensando no futuro que os esperava. Um futuro cheio de amor de família, de segundas chances. Um futuro que Beatriz tinha ajudado a construir, mesmo não estando mais ali, porque o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma e continua vivendo através das pessoas que deixamos para trás. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas emocionante no jardim da casa. Helena foi a daminha
e carregou as alianças com todo o cuidado do mundo. Quando Adriano e Cristina trocaram os votos, não tinha um olho seco na plateia. Eles prometeram se amar e cuidar um do outro. Prometeram cuidar de Helena juntos. Prometeram construir uma família baseada no amor, no respeito e na memória de quem não estava mais ali, mas que tinha tornado tudo aquilo possível. Quando o padre os declarou marido e mulher e eles se beijaram, Helena correu e abraçou os dois pela cintura. A fotógrafa capturou aquele momento e a foto se tornou a mais importante da casa. A foto dos três juntos, sorrindo e se abraçando com amor. Cristina se mudou oficialmente para o quarto de Adriano e o quarto dos fundos foi transformado em um espaço de leitura para Helena. A menina adorou a mudança e passava horas ali lendo seus livros favoritos. Adriano reduziu ainda mais a carga de trabalho e passou a trabalhar de casa 2 dias por semana para ficar mais tempo com a família. Cristina continuou cuidando da casa, mas agora como dona e não como empregada. Eles contrataram alguém para ajudar nas tarefas mais pesadas, e Cristina se dedicou a ser esposa e mãe. Os anos foram passando e a família foi crescendo em amor e cumplicidade. Helena cresceu saudável e feliz, cercada pelo amor de um pai presente e de uma mãe que a amava incondicionalmente. Ela nunca esqueceu da mãe biológica e sempre manteve a memória de Beatriz viva no coração. Mas ela também amava Cristina como mãe, porque ela era de verdade. Cristina nunca esqueceu da primeira família que tinha perdido. Ela mantinha a foto deles guardada na cômoda e de vez em quando olhava para aqueles rostos com saudade, mas também com paz no coração. Ela tinha aprendido que era possível carregar o passado sem deixar que ele impedisse o presente, que era possível honrar quem tinha partido enquanto amava quem estava ali. Adriano também mantinha a foto de Beatriz no criado mudo. Ele conversava com ela de vez em quando, agradecendo por tudo que ela tinha feito, por ter escolhido Cristina, por ter deixado aquela carta, por ter dado a ele permissão para ser feliz de novo. Ele sabia que onde quer que Beatriz estivesse, ela estava feliz vendo a família que ela tinha ajudado a criar. Em uma tarde de domingo, anos depois do casamento, os três estavam no jardim. Helena já era uma adolescente e estava lendo um livro deitada na grama. Adriano e Cristina estavam sentados no banco de madeira, observando a filha. Adriano segurou a mão de Cristina e ela apoiou a cabeça no ombro dele. Você acha que a Beatriz imaginava que ia dar tão certo assim? Cristina pensou por um momento antes de responder. Então sorriu e disse com certeza na voz: eu acho que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela nos conhecia melhor do que nós mesmos. E ela queria que a gente fosse feliz, os três juntos. Adriano concordou e beijou o topo da cabeça da esposa. Helena levantou os olhos do livro e olhou para os pais com um sorriso no rosto. Então ela se levantou e caminhou até eles, sentando no colo dos dois, mesmo já sendo grande demais para isso. Amo vocês muito. A gente também te ama, filha. Mais que tudo. Os três ficaram ali abraçados no jardim, enquanto o sol ia se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Era uma cena de paz, de amor de família. Uma cena que tinha sido possível por causa de uma carta deixada por uma mulher sábia que amava demais e que queria garantir que aqueles que ficassem para trás não ficassem sozinhos. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Adriano pegou a carta de Beatriz, que ainda guardava na gaveta. Ele a lia de vez em quando, para nunca esquecer das palavras sábias da esposa. Cristina se aproximou e leu junto com ele. Quando terminaram, ela dobrou a carta com cuidado e colocou de volta no envelope. Ela nos deu o maior presente que poderia dar, a chance de amar de novo. E nós honramos esse presente todos os dias. Os dois subiram para o quarto e, antes de dormir, passaram no quarto de Helena para ver se ela estava bem. A menina dormia tranquila com um sorriso no rosto. Adriano e Cristina se entreolharam e sorriram também. Então fecharam a porta devagar e foram para o próprio quarto.
Deitados na cama abraçados, Cristina murmurou baixinho antes de adormecer: "Obrigada, Beatriz, por tudo." E Adriano completou também em sussurro: "Obrigada por nos dar essa família." A casa mergulhou no silêncio da noite, um silêncio tranquilo e acolhedor. O silêncio de um lar cheio de amor, onde 3 pessoas que tinham sido salvas uma pela outra, agora viviam felizes juntas. Em algum lugar entre as estrelas, 2 almas que tinham partido antes do tempo observavam tudo com sorrisos nos rostos, sabendo que tinham feito a coisa certa. Que o amor que tinham plantado continuava crescendo e florescendo através daqueles que ficaram para trás. E assim termina a história de uma carta que revelou segredos, mas que principalmente revelou a força do amor que transcende a morte e que se multiplica quando encontra corações dispostos a recomeçar. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.